Na Congregação Cristã do Brasil, infelizmente, o Ricardo Pavanelli não pôde exercer a sua função como ancião. Por quê? No púlpito da CCB ele estava pregando cristocentrismo, só que ele foi denunciado. A pregação na congregação, ela não pode ser cristocêntrica, ela tem que ser antropocêntrica. Então, por conta disso, infelizmente, ele não faz mais parte do quadro de anciães da Congregação Cristã do Brasil. Ele foi destituído. E agora ele está em outra denominação, salvo engano, que foi a presbiteriana, que é uma denominação que ele já fazia parte quando criança. E agora, depois de um determinado tempo, agora surgiu a circular número 246/2026. O Ricardo Albuquerque, além de ter sido ancião da congregação e hoje da presbiteriana, ele também é advogado. E ele redigiu aqui uma contestação. Eu vou colocar aqui para vocês. Ele redigiu uma contestação. E essa contestação bate de frente com os anciães mais antigos da Congregação Cristã do Brasil, com a decisão deles nessa circular. Pessoal que está chegando aí agora, deixa o like, compartilha o vídeo. E depois da leitura dessa carta, eu também vou colocar alguns áudios de cultos recentes dos anciães da Congregação Cristã do Brasil, aonde eles se contradizem a circular. Vocês se recordam que a hipocrisia, ela funciona assim. O ancião ele fala para fazer uma coisa, mas ele próprio não faz. Então eu vou mostrar para vocês vários trechos de palavras de Salvador Bueno, de Hélio Bianco, Isaac Marquesetti, agora, de ontem. E vocês vão ver que eles falam para a Irmandade fazer, mas eles próprios não fazem, eles são hipócritas. Então fique comigo até o final. Um grande abraço ao André França, família dele também, a Miriam, o Nicolas, a Keren, o Buzz Lightyear, a Rita, o Luiz Medeiros, a sua filha também, Raíssa. Um grande abraço a todos vocês, deixa o like e compartilha o vídeo. Bora fazer a leitura, gente? Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá aqui para todos vocês. Vou ler aqui, ó. Manifestação teológico-jurídica sobre a liberdade do exame e a transparência eclesiástica. Preâmbulo. A presente contestação visa analisar a circular número 246, desinformação em redes sociais, confrontando suas premissas com o ordenamento jurídico pátrio, a hermenêutica bíblica e a sociologia das organizações religiosas. O que se observa no referido documento não é um zelo pela sã doutrina, mas uma tentativa de manutenção de um monopólio da interpretação, através do cerceamento cognitivo, utilizando o medo e a rotulação como ferramentas de controle social. Primeiro ponto, do cerceamento à informação e à memória da censura. Abre aspas. É um trecho da circular 246. Aconselhamos a cara Irmandade a não assistir vídeos e ou áudios de publicações vinculadas na internet que se dedicam a atacar a imagem da instituição e do ministério, visto ser flagrante o mau intento desse trabalho. Fecha aspas. Esta diretriz evoca o sombrio período da ditadura militar brasileira, 1964 a 1985, onde o Decreto-Lei número 1077/1970 estabelecia a censura prévia sobre o pretexto de preservar a moral e os bons costumes. Ao proibir o acesso a conteúdos externos, a instituição assume uma postura de instituição total,
onde o controle sobre a informação recebida pelo indivíduo visa anular sua capacidade de julgamento crítico. Biblicamente, a recomendação de não assistir colide frontalmente com o exemplo dos bereanos, Atos capítulo 17, 11, que examinavam cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. A circular rotula qualquer crítica como mau intento perverso, ignorando que o próprio Cristo e os apóstolos foram críticos ferrenhos de instituições religiosas corrompidas e de distorções doutrinárias. O que a circular chama de ataque é, em muitos casos, o exercício do exame bíblico visando a correção de postura, ministeriais, personalistas e distorções dogmáticas. A instrução paulina contida em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o que é bom, estabelece o fundamento bíblico para o exercício do discernimento crítico e da liberdade da consciência. No original grego, o verbo dokimazete, examinar, carrega o sentido jurídico e o técnico de testar a autenticidade de metais preciosos ou moedas. Não se trata de uma sugestão superficial, mas de um imperativo para que o cristão atue como um analista da verdade. Ao ordenar que o exame preceda a retenção, Paulo rejeita categoricamente o conceito de obediência cega ou de aceitação passiva de dogmas. O apóstolo alega a responsabilidade do julgamento ao indivíduo e não apenas à hierarquia, pressupondo que a verdade não teme o escrutínio. Portanto, qualquer tentativa institucional de proibir o acesso à informação ou de rotular o ato de questionar como perversidade colide frontalmente com este mandato apostólico, que faz do exame rigoroso um filtro indispensável para uma fé que seja ao mesmo tempo racional e espiritual. Pessoal que está chegando aí na live, eu estou lendo aqui nesse exato momento uma carta que o genro do presidente da Congregação Cristã no Brasil, o ex-ancião Ricardo Albuquerque Pavanelli, ele redigiu essa carta contrapondo a circular 246/2026. Ou seja, indo contra ao que eles colocaram na circular e até contra o próprio sogro dele, Salvador Bueno. Então, continuando a carta aqui. Segundo, do monopólio da verdade, o discernimento profético. O documento estabelece uma dicotomia perigosa entre a voz oficial e qualquer outra manifestação digital ou não, rotulando sumariamente críticas como trabalho desprovido de edificação. Teologicamente, isso evoca o cenário enfrentado pelo profeta Jeremias, enquanto a liderança de Judá clamava por uma paz cerimonial e superficial, a realidade exigia o confronto com a gangrena moral. Ao utilizar textos como 2 Timóteo 4,14 para silenciar o dissenso, a instituição corre o risco de confundir a defesa da obra com a defesa de estruturas de poder humanas. O Evangelho de Cristo não se fundamenta na interdição do pensamento, mas na liberdade de quem foi liberto pela verdade. A tentativa de resguardar olhos e ouvidos através de censura prévia, ao invés do ensino do discernimento, indica uma fragilidade doutrinária que teme o exame público. Esse homem aqui, ele teve coragem para fazer essa carta aqui, viu?
Ele teve muita coragem. Terceiro, da ética da união e do encarceramento da fé. Isso aqui é um trecho também da Circular 246. Abre aspas. Esse tipo de trabalho é feito com o abandono da ética e da união, revelando uma postura ofensiva danosa, distinta do comportamento sereno e prudente que a fé cristã nos ensina. Os efeitos práticos planejados dessa conduta são disseminar discórdia, fecha aspas. Aí o Ricardo Albuquerque continua. A circular utiliza a união como um eufemismo para o silenciamento. Ética cristã não é sinônimo de omissão diante do erro. É imperativo questionar, porque a instituição não expede uma circular corrigindo o exclusivismo institucional ou a disseminação do terror psicológico através do ensino equivocado sobre o pecado de morte, condutas perpetradas por longos anos. Isso aqui é uma pergunta que ele está fazendo. Então, por que ao invés da congregação, ela está se preocupando em formar uma massa de pessoas que denunciem canais de críticos? Por que ao invés deles fazerem isso, eles não tiram o tempo para poder vir a público e mostrar que eles não são exclusivistas, que eles estão quebrando o exclusivismo, e também para pedir perdão sobre o pecado de morte que eles, por falta de um entendimento bíblico, eles ensinaram esse lixo de teologia durante décadas e décadas, e muitas pessoas desgraçaram as suas vidas por conta desse ensinamento fraudulento. Tá certo? Então, continuando aqui, ó. Essa prática de controle não é apenas uma percepção subjetiva, ela é objeto de estudos rigorosos. O professor Públio Carlos de Azevedo, em sua tese de doutorado na PUC São Paulo, Encarcerados da Fé, afinidades entre a discursiva doutrinal da CCB e o proceder do PCC 2021, demonstra, isso aqui é a tese que ele levantou lá, né? Que esse Públio Carlos de Azevedo, vocês podem depois pesquisar o nome, professor Públio Carlos de Azevedo, foi uma tese de doutorado sobre os encarcerados da fé, e isso referente à congregação cristã no Brasil. Demonstra como a estrutura de poder e a linguagem de controle podem criar ambientes de aprisionamento mental e culpa paralisante. Quando a instituição se recusa a debater suas falhas internas e prefere atacar os mensageiros, ela incorre nas mesmas práticas que acusa nos outros. O abandono da ética, da transparência em favor da manutenção de uma hegemonia inquestionável. Quarto, da falácia da monetização e a omissão da verdade. Isso aqui é uma frase agora da circular. Abre aspas. O objetivo, muitas das vezes, é obter visualizações, cliques e views, o que pode gerar monetização, ganhos financeiros e lucro para quem publica, independentemente da veracidade do que é dito. Fecha aspas. O sistema de monetização da plataforma, como o YouTube, é uma atividade econômica legítima, pautada em termos de serviços globais. Argumentar que o crítico é inválido por ser monetizado é um argumento ad hominem clássico. Pior ainda é a afirmação, abre aspas, independentemente da veracidade do que é dito. Fecha aspas. Isso aqui é grave, porque os anciães eles estão lendo nas congregações que, independente da veracidade daquilo que está sendo dito pelo crítico, é para denunciar. Vocês estão entendendo isso? A frase que eles colocaram lá na circular foi independentemente da veracidade do que é dito. Então, se for verdade aquilo que está sendo dito, é para denunciar. Eles estão ensinando isso na circular. Vocês estão entendendo? Continuando.
Pior ainda é a afirmação, abre aspas, independentemente da veracidade do que é dito. Ao dizer isso, a circular admite que, ainda que o conteúdo seja verdadeiro, ele deve ser evitado e, inclusive, deve ser denunciado. A verdade tornou-se secundária à preservação da imagem institucional? Para o cristão, a verdade é absoluta e deve ser perseguida, não importa o meio pela qual ela se manifesta. João capítulo 8, 32. Jesus não condicionou a verdade à manutenção de reputações humanas. Pelo contrário, a verdade é o bisturi necessário para a cura da gangrena. Quando uma instituição afirma que a verdade não importa, ela denota que sua preocupação primordial não é a retidão bíblica, mas com a manutenção de um status que é estéril e de uma reputação construída sobre a sangria da própria verdade. Trata-se da protagonização do dissenso, ou seja, se alguém aponta um erro real, é rotulado como maldoso ou perverso, mas evitar que a Irmandade lide com a realidade de fato apontado. Quinto, o irmão aqui colocou muita coragem, eu tenho medo de falar, aqui ó, muita coragem, eu tenho medo de falar e minha família que está na CCB sofrer consequências. É o medo de muitas pessoas, tem pessoas que não participam das minhas lives e elas já falaram comigo, olha, eu gostaria, mas eu não posso por causa da minha família, por causa do pessoal da CCB. E teve outras pessoas que eu próprio falei, olha, não suba na minha live. Mas por que, Michel? Nós queremos. Não suba na minha live. E inclusive já teve pessoas que eu próprio já falei para não tirar foto comigo. Pessoas que são da CCB. A minha esposa está aqui no chat, ela pode me confirmar isso. Ela pode confirmar para vocês isso. Já teve pessoas que eu próprio falei, não tire foto comigo. Porque se porventura essa foto for publicada, infelizmente, vocês da CCB, vocês podem sofrer algumas consequências de retaliação aí dentro. Entendeu? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. A minha esposa chegou aqui, ó, deu um comentário aqui, ó. Ela está dando uma resposta aqui para outra pessoa. Vamos lá, vamos continuar. Então, quinto, da generalização e dos remédios jurídicos adequados. A insistência em circulares repetitivas desde 2023 demonstra a ineficiência da estratégia de venda de óleos da membresia. Sob o prisma estritamente jurídico, a circular falha ao adotar uma postura de generalização punitiva. Se a questão é pontualmente jurídica, envolvendo sujeitos ativos que supostamente praticaram calúnia ou difamação contra a honra da instituição ou de seus membros, a resolução deve se dar imperativamente por intermédio de remédios jurídicos próprios e individualizados. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da individualização da conduta ao utilizar um megafone institucional para advertir toda uma irmandade contra conteúdos críticos. A instituição abdica da via técnica à ação judicial contra infratores específicos em favor de uma tática de ad hominem. Essa abordagem generalista gera a inequívoca impressão de que a instituição não tolera o pluralismo de ideias ou quem questiona legalmente e fundamentalmente as distorções doutrinárias perpetradas em nome de um evangelho que se distancia da ética cristã juridicamente. O dissenso e a crítica à gestão da identidade religiosa são protegidos pela liberdade de expressão e não podem ser confundidas com crimes contra a honra sem o devido processo legal e a prova de má-fé. Vou continuar aqui.
Para as pessoas que estão chegando agora nessa live, sejam muito bem-vindos. Essa carta aqui é uma carta que foi feita pelo Pavanelli, Ricardo Albuquerque Pavanelli, ex-ancião da Congregação Cristã no Brasil e genro do presidente da CCB, Salvador Bueno. Ele fez essa carta, ele confrontando, batendo de frente contra a circular 246/2026, lida agora no dia 25 de fevereiro. Inclusive é uma circular que está sendo lida a nível mundial para que não assistam, não ouçam canais de críticos, inclusive denuncie canais de críticos. O Ricardo Pavanelli, que genro do Salvador Bueno, ele é totalmente contra o que eles estão fazendo, a censura, a ditadura. Vamos lá. O mito da autorregulação e a ausência de canais independentes. O trecho da circular, abre aspas, relembramos por fim que os canais legítimos para tratar de condutas ou dúvidas permanecem sendo o contato direto com o Ministério local ou regional. A Igreja mantém suas portas abertas para ouvir e apurar com justiça e imparcialidade qualquer situação que exija correção, sempre à luz da palavra de Deus. Fecha aspas. A afirmação de que os canais legítimos são restritos ao Ministério local ou regional estabelece uma barreira eclesiástica. Ao centralizar a legitimidade da dúvida ou da correção exclusivamente na hierarquia, a circular cria um sistema de infalibilidade ministerial implícita. Penso que a justiça e imparcialidade são comprometidas quando o próprio órgão que deve ser questionado é o único autorizado a processar a dúvida. Na tradição bíblica, a correção muitas das vezes veio de fora da estrutura hierárquica. Exemplo, os profetas confrontando os sacerdotes e reis. Restringir a luz da palavra ao filtro do ministério é, em última análise, substituir a autoridade das escrituras pela autoridade da interpretação institucional. Sob a ética jurídica, o parágrafo ignora princípios fundamentais de compliance e governança. A circular menciona, abre aspas, canais legítimos, fecha aspas, mas não aponta a existência de uma ouvidoria independente ou um conselho de ética com membros não vinculados diretamente ao poder decisório. O princípio jurídico de que ninguém pode ser juiz em causa própria é violado. Ninguém pode ser juiz em causa própria. Se um fiel possui uma queixa contra o Ministério Regional, como pode um canal legítimo ser o próprio Ministério Regional? A Constituição Federal do artigo 5º garante o direito de resposta e a liberdade de expressão. Tentar denegrir o debate a portas fechadas, contato direto, sob o pretexto de zelo, é uma tentativa de evitar a publicidade dos atos institucionais, algo essencial e em qualquer entidade que goza de imunidades e benefícios sociais no Estado democrático de direito. Sociologicamente, o parágrafo descreve um mecanismo de isolamento institucional. Ao definir o que é legítimo, a instituição rotula automaticamente qualquer diálogo público ou críticas externas como ilegítimo. Controle de danos. A promessa de portas abertas que eles colocaram, olha, qualquer dúvida que você tiver ou qualquer denúncia que você tiver, vocês podem procurar nós, certo? Então, o controle de danos. A promessa de portas abertas funciona como um mecanismo de neutralização
de dissidentes. No ambiente de grupos de alta pressão e ouvir e apurar interno frequentemente resulta em em retaliações ou estigmatização do questionador e não na correção do erro. Assimetria de poder. Não há paridade de armas entre um fiel comum e o Conselho de Anciães mais antigos ou o grupo de anciães indicados, que é o GDI. O próprio Pavanelli está afirmando isso, tá? Não há paridade de armas entre o fiel e o ancião, o Conselho dos Anciães ou o GDI. Se um canal neutro, que é o Ombudsman, se um canal neutro, a promessa de imparcialidade é sociologicamente nula, servindo apenas para dar uma aparência de justiça a um sistema puramente autocrático. Para finalizar, a Circular 246/2026 não é um documento de proteção, mas de isolamento. Ela reflete a mesma estrutura que perseguiu Jeremias, uma liderança que prefere o silêncio dos cúmplices ao clamor dos que buscam a verdade. Zelar pela paz não é omitir o erro, é corrigi-lo. Quando uma instituição coloca sua imagem acima da veracidade, ela deixa de ser um farol de luz para se tornar um anteparo contra a clareza do Evangelho de Cristo. Ricardo Albuquerque. Aqui eu quero deixar uma salva de palmas para o doutor Ricardo Albuquerque Pavanelli,